paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O resumo de 1 Samuel capítulo 29, vamos ver os filisteus se reunindo em Afec para a batalha contra Israel, enquanto o exército israelita se acampa perto da fonte de Jezreel. Davi e seus homens estão marchando na retaguarda com Aquis, rei de Gade. Porém, os outros príncipes filisteus desconfiam de Davi e não querem que ele participe da guerra. Eles temem que, em meio à batalha, Davi se volte contra eles para reconciliar-se com Saul, seu antigo senhor. Apesar de Aquis confiar plenamente em Davi e considerá-lo leal, ele, obedecendo à pressão dos outros príncipes, chama Davi e pede para que ele retorne à cidade de Ciceleg para não causar discórdia no exército. Vamos à leitura. 1 Samuel capítulo 29. Reuniram os filisteus todas as suas forças em Afec, estando os israelitas acampados junto à fonte de Jezreel. Os príncipes dos filisteus iam à frente com suas tropas, divididas em companhias de 100 e de 1000 homens. Davi e sua gente caminhavam na retaguarda com Aquis. Os chefes dos filisteus disseram: "Quem são esses hebreus?" "É Davi", respondeu Aquis, servo de Saul, rei de Israel, que está em minha companhia há muitos dias e mesmo há muitos anos. Nada tenho a censurar-lhe desde o dia em que se refugiou junto de mim até hoje. Furioso, o chefe dos filisteus disseram-lhe: "Vá-se embora esse homem, manda que ele volte ao lugar que lhe marcaste, mas que não desça conosco a batalha. Não suceda que se volte contra nós no meio do combate, pois como poderia ele ganhar melhor as graças de seu amo do que ao preço das cabeças de nossos homens? Não é ele, porventura, aquele Davi, do qual se cantavam dançando: Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Aqui chamou Davi e disse-lhe: Viva Deus, tu és um homem reto e teu proceder comigo no acampamento me parece justo. Até hoje nada tive a censurar-te, desde que chegastes à minha casa. Mas não é bem visto pelos príncipes. Retira-te, pois, e vai em paz, para não descontentar os príncipes dos filisteus. Davi disse a Aquis: Mas que fiz eu, que achaste de censurável no teu servo, desde o dia em que cheguei à tua casa até hoje, para que eu não vá combater contra os inimigos do rei, meu senhor? Eu sei, respondeu Aquis, tem sido bom para comigo, como o anjo do Senhor. Mas o chefe dos filisteus é que não quer que vás com eles ao combate. Amanhã cedo, portanto, parti, tu e os servos de teu senhor que te seguiram. Ide, parti bem cedo ao clarear do dia. Davi e os seus homens levantaram-se de madrugada e voltaram à terra dos filisteus. Estes, porém, subiram a Jezreel. No capítulo 30, Davi e seus homens retornam a Ciceleg e encontram a cidade destruída pelos amalecitas. Os inimigos haviam saqueado o local, incendiado tudo e levado cativa as mulheres e os filhos, incluindo as esposas de Davi, Aquinoã e Abigail. Ao ver a tragédia, Davi e seus homens choram até não terem mais forças. O povo, em sua dor, pensa em apedrejar Davi, culpando pela calamidade. Porém, Davi se fortalece no Senhor seu Deus, e com isso parte com os 600 homens, mas 200 ficam para trás exaustos. No caminho, encontra um egípcio, servo abandonado pelos amalecitas, que revelam onde eles estão. Guiados por ele, Davi surpreende os amalecitas em festa e vence a batalha. Davi recupera tudo, esposas, filhos, bens, e ainda toma grandes despojos. Ao retornar, Davi divide o saque com justiça, mesmo com aqueles que não puderam lutar, ensinando que todos compartilham da vitória. Vamos à leitura. 1 Samuel capítulo 30. Tendo Davi e seus homens chegado a Ciceleg ao terceiro dia, com sua tropa, tinham os amalecitas feito uma incursão no Neguebe em Ciceleg, ferindo e incendiando a cidade. Haviam tomado as mulheres e todos os que ali se achavam, desde o menor até o maior. Não mataram ninguém, mas levaram todos os cativos para sua terra. Davi e seus homens, ao chegarem, encontraram a cidade incendiada e suas mulheres, filhos e filhas levados cativos.
Por isso choraram até não poder mais. As duas mulheres de Davi, Aquinoa de Jezrael e Abigail de Carmelo, viúva de Nabal, estavam também presas. Davi afligiu-se em extremo, porque os seus queriam apedrejá-lo, estando todos amargurados por causa da perda de seus filhos e filhas. Mas Davi se reconfortou no Senhor seu Deus, e disse ao sacerdote Abiatar, filho de Abimeleque: Traze-me o efode. Abiatar trouxe-lhe o efode. Davi consultou o Senhor: Devo perseguir essa gente? Vou alcançá-la? Persegue-os, respondeu o Senhor. Tu os alcançarás, certamente os vencerá. Davi pôs-se em marcha com os 600 homens de sua tropa e chegaram a torrentes de Bessó, onde ficaram os que já estavam esgotados. Davi prosseguiu a perseguição com 400 homens, pois 200 tinham ficado atrás, estando por demais cansados para poder atravessar a torrente de Bessó. Encontraram no campo um egípcio e levaram-no a Davi. Deram-lhe pão para comer, água para beber, um pedaço de tortas de figos secos e 2 tortas de uvas secas. Ele comeu e recobrou as forças, porque havia 3 dias e 3 noites que nada tinha comido nem bebido. Davi disse-lhe: Quem és tu e de onde és? Eu sou um escravo egípcio, respondeu ele, a serviço de um amalecita. Meu senhor abandonou-me há 3 dias porque caí doente. Fizemos uma incursão no Neguebe dos Cereteus, no território de Judá, no Neguebe de Calebe, e incendiamos Ciceleg. Davi disse-lhe: Queres conduzir-me a esse bando? Jura-me pelo nome de Deus, respondeu o homem, que não me matarás nem me entregarás ao meu senhor, e eu te guiarei até esse bando. Guiados pelo egípcio, lançaram-nos. Os amalecitas estavam espalhados por todo o campo, comendo, bebendo e festejando por causa da enorme presa que tinham tomado na terra dos filisteus e de Judá. Davi feriu-os do romper do dia à tarde do dia seguinte, e só escaparam 400 homens que fugiram montados em camelos. Recobrou Davi tudo que os amalecitas tinham tomado, salvando também as suas 2 mulheres. E não faltou ninguém, nem pequeno nem grande, nem filho nem filha, nem o que quer que seja do espólio que tinham levado. Davi reconduziu tudo de volta. E tomou também os rebanhos e manadas, diante dos quais iam os homens gritando: Eis a pressa de Davi. Foi, pois, Davi juntar-se aos 200 homens, deixados na torrente de Bessó, por estarem cansados demais para segui-lo. E eles vieram ao encontro de Davi e de sua tropa, e Davi saudou-os ao chegar junto deles. Todos os malvados, porém, todos os maus elementos que se encontravam na tropa de Davi começaram a dizer: Visto que eles não foram conosco, nada lhe daremos do espólio recuperado, salvo a cada um a sua mulher e seus filhos, que os tome e se retirem. Não façais assim, meus irmãos, interveio Davi. Com o que o Senhor nos deu, depois de nos ter protegido e nos ter entregue nas mãos a tropa que se tinha levantado contra nós, quem poderia aceitar a proposta que fazeis? A parte dos que ficaram junto à bagagem será a mesma que a daqueles que foram ao combate. Eles compartilharão. A partir daquele dia, estabeleceu Davi em Israel esse costume e esse direito, que subsiste ainda hoje. De volta a Ciceleg, enviou Davi uma parte do espólio aos anciãos de Judá, seus amigos, com esta mensagem: Eis um presente para vós, proveniente do espólio tomado aos inimigos do Senhor. Enviou igualmente uma parte aos de Betel, de Ramá, do Neguebe, de Jeté, de Aroé, de Cefamote, de Estemo, de Racal, aos da cidade de Jerameelitas, aos da cidade dos Sineus, aos de Orma, de Bor-Assã, de Ataque, de Hebron e de todos os lugares por onde Davi tinha passado com seus homens. Neste capítulo 31, vai descrever o trágico fim do rei Saul. Os filisteus atacam Israel no monte Gilboé e os israelitas fogem em debandada. Durante a batalha, os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Melquissua, são mortos. Saul é gravemente ferido por flecheiros. Temendo ser capturado e humilhado pelos inimigos, Saul pede seu escudeiro que o mate, mas ele se recusa, tomado de medo. Então Saul se lança sobre sua própria espada e morre. No dia seguinte, os filisteus encontram os corpos de Saul e de seus filhos, cortam a cabeça de Saul e enviam mensagens por toda a terra dos filisteus para proclamar a vitória. Colocam as armas de Saul no templo dos ídolos e penduram seu corpo e o dos seus filhos no muro de Bet-Sam.
Os homens de Jabes de Galaade, ao saberem disso, corajosamente marcham à noite, resgatam os corpos e lhes dão sepultura digna em Jabes, jejuando por 7 dias. Vamos à leitura. 1 Samuel capítulo 31. Entretanto, os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram diante deles, caindo feridos de morte no monte de Gilboé. Os filisteus investiram contra Saul e seus filhos, matando Jonatas, Abinadab e Melquissua, filhos de Saul. A violência do combate concentrou-se contra Saul. Os arqueiros descobriram-no e ele foi ferido no ventre. Disse a seu escudeiro: tira tua espada e transpassa-me, para que não venham fazer esses incircuncisos, ultrajando-me. Mas o escudeiro não quis fazer, porque se apoderou dele um grande terror. Então tomou Saul a sua espada e jogou-se sobre ela. O escudeiro, vendo que Saul estava morto, arremessou-se também ele sobre a sua espada e morreu com ele. Assim morreram naquele mesmo dia Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e todos seus homens. Os israelitas que moravam além do vale e além do Jordão, vendo a derrota do exército de Israel e a morte de Saul com seus filhos, abandonaram as suas cidades e fugiram, e os filisteus vieram e estabeleceram-se nelas. No dia seguinte vieram os filisteus para despojar os cadáveres e encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Geboé. Cortaram-lhe a cabeça, despojaram-no de suas armas e as enviaram por toda a terra dos filisteus, para que se publicasse essa boa nova nos templos de seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarte e suspenderam seu cadáver nos muros de Bet-San. Quando os habitantes de Jabes em Galaade souberam do que os filisteus tinham feito a Saul, puseram-se a caminho os mais valentes dentre eles e andaram toda a noite. Tiraram das muralhas de Bet-San os cadáveres de Saul e de seus filhos e voltaram a Jabes, onde os queimaram. Tomaram os ossos e os enterraram debaixo da tamareira em Jabes. Depois disso, jejuaram 7 dias. Chegamos no Evangelho de São João, no qual começa com um prólogo profundo e poético, revelando que o Verbo, que é a palavra, existia desde o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi criado por meio dele. Nele estava a vida, e essa vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Surge então João Batista, enviado por Deus como testemunha da luz, mas ele não era a luz. Seu papel era preparar o povo para receber o Verbo. João também diz que ele batiza com água, mas no meio do povo está alguém que eles não conhecem, alguém muito mais poderoso. E ele conclui: eu não sou digno de desatar a correia de sua sandália. Vamos à leitura. Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 28. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim. É maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu?
Ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar: eu não sou o Cristo. Pois então, quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele: não o sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram-lhe de novo: dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe: como, pois, batizas se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No trecho do Salmo 48 que vamos ler, é um convite à reflexão profunda sobre o valor da vida e a ilusão das riquezas. O salmista inicia com uma pergunta: por que ter medo nos dias de infortúnio, quando os inimigos nos cercam com malícia? Ele nos recorda que, mesmo em meio às ameaças, Deus é quem deve ser temido e confiado, não os homens poderosos. Em seguida, ele denuncia a vaidade dos que confiam em suas riquezas. Esses homens se vangloriam dos bens que possuem, mas esquece que nenhuma riqueza pode resgatar a própria alma. Por mais rico, sábio ou poderoso que seja, todos morrerão, tanto o sábio quanto o tolo, e tudo o que acumularam ficará para os outros. Ou seja, a morte iguala a todos e as riquezas não acompanham ninguém. Vamos à leitura. Salmo 48, dos versículos 6 ao 11. Por que ter medo nos dias de infortúnio, quando me cerca a malícia dos meus inimigos? Eles confiam em seus bens e se vangloriam das grandes riquezas. Mas nenhum homem a si mesmo pode salvar-se, nem pagar a Deus o seu resgate. Caríssimo é o preço da sua alma, jamais conseguirá prolongar indefinidamente a vida e escapar da morte, porque ele verá morrer o sábio, assim como o nécio e o insensato, deixando a ontem os seus bens. No trecho que vamos ler de Provérbios, vai nos retratar de forma irônica e sábia a figura do preguiçoso, mostrando quanto sua falta de ação é ridícula e prejudicial. O preguiçoso sempre encontra desculpas absurdas para não agir. Ele diz: há um leão no caminho, um leão pelas ruas. Ou seja, ele exagera os perigos como justificativa para a inércia. Ele gira na cama como a porta gira nos gonzos, ou seja, se mexe, mas não sai do lugar. Essa imagem expressa bem o comodismo. Ele se movimenta só para manter o conforto. Por fim, ele se julga mais sábio do que 7 homens sensatos. Mesmo sem agir, se considera esperto. Isso é um alerta contra a arrogância que acompanha a ociosidade. Provérbios capítulo 26, dos versículos 13 ao 16. Há um leão no caminho, diz o preguiçoso, um leão na estrada. A porta gira sobre seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso põe sua mão no prato e custa-lhe muito levá-la à boca. O preguiçoso julga-se mais sábio do que 7 homens que respondem com prudência. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.